Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. Hoje temos o prazer de entrevistar Bernabé Parra Rodrigues, o Gastão, presidente do Sinditank São Paulo. Obrigado, Gastão, por nos conceder essa entrevista. Seja bem-vindo. Boa noite a todos os seguidores da TV Sindicam. Obrigado, Cláudio, pelo convite. E falaremos algumas coisas a respeito da categoria específica que é transportadores de carga líquidas e produtos corrosivos do estado de São Paulo. E onde eu agradeço o convite e com certeza falaremos alguns itens que vêm ocorrendo, inclusive especificamente em algumas empresas distribuidoras de petróleo. É isso aí, Gastão. Nós estamos realizando uma série com os nossos parceiros sindicatos filiados à FETRABENS. Vamos iniciar o programa de hoje e gostaria que você nos contasse como está o nosso Sindicam na região de sua atuação. Quantos tanqueiros são representados pelo Sinditank no estado, Gastão? Na verdade, hoje ultrapassa 80 mil tanqueiros no estado de São Paulo. O que acontece ainda de autônomo? O número é muito maior, porém muitas empresas exigiram que eles abrissem empresa. E aí, para descaracterizar a figura do autônomo, aonde eu aconselho a essa categoria, não façam isso, porque não é viável como pessoa jurídica para o autônomo. Aí ele foge toda a figura do autônomo. A carga tributária, a responsabilidade, a lei de responsabilidade civil e criminal, são totalmente diferentes do que se trata de pessoa física. Entendi. Ô Gastão, qual é a agenda de serviços e benefícios que o Sinditank oferece aos caminhoneiros autônomos associados? O Sinditank tem, na realidade, o departamento jurídico, tem contábil e a assistência que nós temos em todos os segmentos com a categoria, discutindo frete, discutindo empresas que não cumprem contrato com os transportadores, infelizmente há muito disso. Há muito delas que não cumprem, ou seja, tem dificuldade em pagamento e há muita interferência do sindicato. O Sinditank tem que entrar exatamente nisso porque a empresa, muitas delas, horas por problemas até políticos, digamos assim, que é real, acaba extorquindo, vou usar esse termo, ou seja, não pagando o autônomo. Entendi. Gastão, quais as principais conquistas, frutos do relacionamento com as entidades locais? Há alguma específica em andamento? Na verdade, nós tivemos agora, dia 16, último, uma reunião com todos os caminhoneiros das bases do estado de São Paulo, só nas cooperativas e empresas de transportes, todos os autônomos que nelas são agregados ou que prestam serviço através delas com contrato. Onde foi discutido ali uma pauta de reivindicação que eu criei e agora vamos levar para quem de direito, que é as transportadoras, as cooperativas e as empresas de transporte. Gastão, vocês estão em meio a uma discussão com a categoria que presta serviço para a BR Distribuidora, né? Conta um pouco como andam essas negociações e quais as expectativas para as próximas ações. Infelizmente, Cláudio, o que acontece? A BR hoje vem através das suas transportadoras eliminando a figura autônomo. Na maior parte das empresas, ela fez um contrato há aproximadamente 5 anos atrás com as empresas e cooperativas. Ela nunca faz diretamente com o autônomo. O que acontece? Mas ela pode fazer diretamente com o autônomo, Gastão? Ela até poderia, mas não é muito de costume isso. Então nós até estamos acostumados a via alguma transportadora ou cooperativa. E ela fez esse contrato da forma que bem interessou a ela. Ou seja, exigiu das cooperativas uma redução de frota que elas cumpriram. Exigiu todas a exigência, ou seja, que se enquadra dentro da legislação, que é pior do que a legislação, ela exige o veículo novo, ela exige o veículo de 5 anos, e eles passaram a cumprir, mesmo não podendo. Aí vem elas e reduz. Não cumpriu o contrato com a produção, por exemplo, de frete que ela prometeu no contrato, que tinha ali no mínimo de 0,8 viagem dia. Nada disso foi cumprido. No contrato também determina que ela tinha que ter, dentro de um prazo de 2 anos, eles fariam um frete fixo e variável, como já é feito em outras companhias. A Shell, por exemplo. Sim. Infelizmente, ela não cumpriu.
Então, só imposição e eliminando o autônomo de todos os momentos. Deixa eu ver se eu entendi, Gastão. A BR, ela estipulou no contrato que fecha com as ETCs, com as empresas de transporte de cargas, ou com as cooperativas, que os caminhões tivessem uma idade. Aí, as cooperativas, que são formadas por autônomos, atenderam a essa exigência e passaram a renovar as frotas. E os autônomos que prestavam serviços para ETCs, para as empresas de transportes de carga, igualmente renovaram os seus caminhões, né? Posteriormente, a BR vem e faz uma nova exigência, diminuindo a frota das cooperativas, é isso? Sim. Diminuindo os serviços das cooperativas a fim de que elas diminuam sua frota e exigindo das empresas que os autônomos passassem por uma categoria de empresas, é isso? Exatamente. Empresas individuais. Isso. Ok. Então, veja bem, eles exigiram às empresas que eles abrissem empresa. Nas cooperativas, ela determinou que eles fizessem uma redução, já no próprio contrato determinava. Elas fizeram as cooperativas, porém a BR não cumpriu a parte dela. Ou seja, muitos autônomos foram embora porque não conseguiram se enquadrar dentro desses padrões da exigência. Porque a legislação cargas perigosas, ela é assim, para o caminhoneiro, que é bom que ele saiba, o veículo automotor é 10 anos a regulamentação do veículo. O tanque é 15 anos, a legislação, mas ela passou a exigir 5 anos no contrato. Depois exigia até mais, até 2 anos. Isso nós temos em contrato. O que acontece? Os caminhoneiros, eles me apresentaram. A transportadora obrigando eles. Muitos deles se desligaram, foram embora porque não tinham condições de cumprir, ou seja, o veículo dessa forma. E é porque ela não cumpriu a parte dela. Então, quando você diz que a BR não cumpriu a parte dela, eu não conheço o contrato, é por isso que eu estou te perguntando. No contrato consta que aquelas cooperativas e aquelas empresas que se adequassem às regras exigidas pela BR teriam um número X de viagens por dia, é isso? Justamente. E isso não foi cumprido? Não foi cumprido a relação de viagens, não foi cumprido, ou seja, o próprio frete, que teria um período de frete fixo e seria fixo e variável, como é já em outras companhias, porém não cumpriu. Quer dizer, só imposição e está eliminando. E agora, definitivamente, quer que reduz o quadro também do autônomo. Gastão, 1 minuto só. Vamos para um comercial. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país, entrevistando hoje Bernabé Parra Rodrigues, o Gastão, presidente do Sinditank São Paulo. Então, na verdade, essa é a questão, é o X da questão na situação na relação entre a BR e o caminhoneiro autônomo, porque, pelo que você está falando, essas exigências todas e o não cumprimento por parte da BR acabou prejudicando a categoria de autônomos, ou que estão reunidos numa cooperativa, ou que prestam serviços para uma empresa que é contratada da BR, é isso? Perfeitamente. O que acontece? Eles têm essa dificuldade porque eles não têm acesso à programação. Eles recebem a programação e outra, se você vê uma programação que é feita, por exemplo, no Rio de Janeiro, eles não têm conhecimento nenhum, mínimo, do que é as dificuldades que nós temos dentro da capital, São Paulo, as restrições para cargas perigosas, de horário, das restrições, enfim, e acaba dificultando, ou seja, de todas as formas, esse caminhoneiro que ele consegue fazer uma produção para manter seu equipamento, a sua ferramenta de trabalho em dia. Você disse que recentemente vocês fizeram, o Sinditank fez uma audiência com a categoria. Perfeito. Há uma possibilidade de paralisação, Gastão?
Veja bem, fizemos aí uma reunião com todas as bases do Estado de São Paulo, onde nós formamos uma pauta de reivindicação. Todas as bases são quantas bases? Nesse momento não sei lhe te dizer, porque só São Paulo e Grande São Paulo nós temos só Petrobras, tá? Nós temos Vale do Paraíba, São José dos Campos, Cubatão, Guarulhos, Barueri, São Caetano, temos ali em Bauru, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, então Presidente Prudente, então nós temos várias bases aí no estado. E nessa reunião estavam representantes de todas essas bases? A grande maioria delas, aqueles que não vieram, eles mandaram sempre, se notificaram que estão à disposição e estão para que for necessário discutir com quem de direito. Entendi. Ô Gastão, me diz o seguinte, a BR, além dela ser um cliente do caminhoneiro autônomo, na outra ponta, ela passa a ser uma fornecedora, né? Vocês pensam nessa possibilidade também de discutir na categoria o boicote aos produtos BR? Com certeza, Cláudio. Veja bem, no momento que eu não sirvo como autônomo para prestar serviço para ela, eu sirvo para consumir só? Eu entendo que não. E espero que ela entenda isso e possa voltar a discutir profissionalmente na mesa de forma responsável, porque nós, sindicato, não temos acesso a esse contrato. É entre empresas e cooperativas, tá? Então, nunca tive e não temos acesso a esse contrato. Porém, ele existe e ele é leonino para a BR. Entendo. Caminhoneiro, você que não é da categoria, quando o Gastão ele fala que havia um comprometimento da distribuidora em passar a rever o frete com base no custo fixo e variável, isso automaticamente aumenta o valor do frete, que foi o que aconteceu com outras companhias, né? As entidades sindicais discutiram isso na mesa com outras companhias e distribuidoras de derivados de petróleo e elas concordaram em pagar o frete a partir de uma fórmula levando em consideração o custo fixo e variável, né? Então, na verdade, o que se está discutindo na BR, né, é uma situação de valorizar o frete que hoje é pago pela distribuidora. Gastão, outro tema que o Sinditank teve atuação forte recentemente foi a questão da não obrigatoriedade do Código de Identificação do Transportador, que é o CIOT. Vocês todos, caminhoneiros autônomos que trabalham regularmente, sabem o que significa o CIOT, que é exigido dos caminhoneiros autônomos pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT. Como está esse assunto? Na verdade, Cláudio, muito bem lembrado. O CIOT, eu até não sou contra ele se for para todos. O que acontece? Foi criado só para autônomo, cooperativas e empresinhas até 3 veículos. Quer dizer, nós estamos algemados disputando com um gigante, que é o autônomo, a cooperativa e a empresinha até 3 veículos. Só nós temos esse CIOT. Por que essa obrigatoriedade? Porque essa indiscriminação com nós autônomos. Ou faz para todos ou não faz para ninguém. A categoria está decidida assim. Ou muda esse perfil ou teremos problema lá na frente. Pode ter certeza o governo e a ANTT fique sabendo disso. Ô Gastão, mas o CIOT para essas 3 categorias e não para as ETCs, para as empresas de transportes, não se dá porque a relação da empresa de transporte é uma relação comercial, baseada em emissões de faturas, etc., e já com autônomo é uma questão pontual? Explica isso para a gente melhor. O que acontece? Você tem muitas empresas com 10, com 15, com 20 veículos, ela seja prestando serviço a outra empresa, ou seria uma quarteirização, tá, de serviço, e elas não têm necessidade com o veículo, já com 4 veículos na empresa, você não tem necessidade de fazer o CIOT. Quer dizer, só nós autônomos, cooperativa e a empresinha até 3 veículos. E essa dificuldade que é burocrático e custo para quem tem que fazer esse CIOT. As empresas de transporte, se você fizer uma pesquisa, ninguém mais quer contratar autônomo. Por quê? Porque essa imposição, uma delas, e a mais grave, esse CIOT, ou ele vem para todos, de que forma ela vai fazer, é problema dela. Ela criou, ela tem que achar uma solução, mas que não seja só para nós pequenos. Se a discriminação deles é para acabar com o autônomo e as cooperativas, então é melhor eles avisar.
Tá. Na prática, Gastão, quais os principais impactos da exigência do CIOT para os caminhoneiros autônomos? A dificuldade é que as empresas não querem contratar porque tem dificuldade para você fazer na formação desse CIOT, é longo, é demorado e custoso para as empresas. Se você vê o custo até terminar, do início ao fim desse CIOT, tá? Esse código de identificação do transportador, ele é lento. E nesse lento a empresa tem que disponibilizar muitos funcionários porque existe esse sério problema de burocracia no país. Então, ou nós defendemos ou todo mundo ou ninguém. Gastão, mais um minuto. Vamos para mais um comercial. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país, entrevistando hoje Bernabé Parra Rodrigues, o Gastão, presidente do Sinditank São Paulo. Porque o CIOT ele tem que ser registrado no site da NTT. Só que, ao que me parece, você me corrige se eu estiver errado, Gastão, o site da NTT, por ser um site governamental, ele não tem a estrutura para agilizar o registro do CIOT, né? Então, o que acontece? As empresas que estão contratando o autônomo, né, elas acabam para agilizar o processo, porque são centenas de CIOTs feitos, milhares de CIOTs em algumas ocasiões, feitos diariamente, né? Então, para agilizar o processo, essas empresas se veem obrigadas a utilizar o site das empresas que controlam os cartões de fretes, né? São as empresas de cartões de fretes. Essas empresas de cartões de frete, elas disponibilizam os seus sites para que os registros sejam realizados mediante a um pagamento. É isso, Gastão? Infelizmente é dessa forma. Tá, veja bem, você acabou de dizer e frisou muito bem. A NTT criou algo, a NTT criou o CIOT, esse código de identificação, porém, ela não teve, ou seja, não estava preparada para fazer esse atendimento de forma pelo sistema gratuito. Com o que nós temos hoje, a eletrônica está tão avançada no país, por quê? Ela também não se preparou, porque não se qualificou para lançar esse produto no mercado. Aí acabou ficando só em cima de nós, pequeno, autônomo, cooperativa e empresinhas até 3 veículos. Então, há realmente uma discriminação conosco. Isso nós não podemos permitir. Até quando vamos aceitar isso? Agora, Gastão, de que forma os caminhoneiros associados aí ao Sinditank estão sendo orientados pela entidade sobre essa questão do CIOT? Qual a orientação do Sinditank? Visito todas as bases constantemente aí no estado de São Paulo, converso com todos, além dos que participam também aqui na sede do sindicato, para que a gente possa, em conjunto, achar essa saída para que não seja tão brusca da forma que está sendo, a eliminação do autônomo. Porque se você procurar nas empresas de carga líquidas e produtos corrosivos hoje, a não ser nas cooperativas que são autônomos, mas fora delas, a maioria são tudo exigindo empresas. Então, eu não sou mais autônomo, eu sou uma empresa, entendeu? E mesmo até 3 veículos eu tenho que fazer o CIOT. Gastão, o que significa para vocês do Sinditank a parceria com a Fetrabens, entidade da qual você também é diretor? Com certeza. A Fetrabens ela tem nos dado um suporte
não só para o Sinditank, como para todos os demais sindicatos. E, por exemplo, uma das questões que ela criou, achamos fantástico, e com os seus sindicatos, o Sinditank também dispõe de uma unidade móvel, que é do Compensar, que ele está equipado e preparado, você tanqueiro. É importante saber disso, já fui em algumas bases, mas muitos ainda não conseguem entender o que é isso, a importância de nós estarmos preparados dentro do meio socioambiente, ou seja, socioambiental, para que esses nossos veículos, nossos caminhões estejam dentro dos padrões que a legislação brasileira nos permite. Ou seja... E o SASMAC, desculpa te interromper, o SASMAC, que é uma certificação de qualidade, né, que uma grande maioria no universo das empresas de transporte de carga exige que o caminhoneiro autônomo e até os caminhões das próprias empresas tenham a certificação do laudo de não emissão de fumaça preta, a opacidade. Sim, nós temos inclusive não só o índice de medir pelo opacímetro, o índice de fumaça, que nós queremos estar dentro dos padrões sim. Também temos o medidor de ruído. Essa viatura está equipada, esse veículo ele está equipado também dos dois equipamentos. Tá? Tanto a viatura do Compensar, a viatura do Compensar é uma viatura móvel, como o próprio nome diz, né? E ela vem equipada com opacímetro, decibelímetro, tacômetro e, além disso, ainda tem um notebook e uma impressora para que o laudo, a expedição do laudo, possa ser impresso na hora e entregue para o proprietário do caminhão, dizendo se o seu veículo está emitindo fumaça preta e ruído de motor ou não. E esse laudo, inclusive, lhe permite prestar serviço para essas empresas que têm a certificação do SASMAC. E, além do mais, Gastão, eu acho que é importante você frisar isso, o convênio que o Compensar fechou com a CETESB, que permite que a unidade possa vistoriar o caminhão e, no caso do caminhão ter sido multado e não estar emitindo, porque se foi multado é porque estava emitindo, mas aí ele vai até uma oficina, faz o reparo, pede para que o sindicato possa ir até ele com a sua viatura para fazer uma nova inspeção e se nessa nova inspeção, né, o laudo não tiver atestando que não está poluindo com a fumaça preta ou o ruído do motor, esse caminhoneiro pode ter até 70% de desconto nessa multa, que hoje gira em torno de R$ 1.700. É isso, Gastão? Perfeito. Isso além do que nós temos o Inmetro, né? Ele é homologado pelo Inmetro, e agora, felizmente, pela CETESB também, onde nós temos profissionais altamente qualificados, todos com um curso preparado, não só CETESB, e de forma que pode ter certeza, todos esses equipamentos estão preparados para ir em qualquer empresa do estado ou do país e mostrar que os profissionais estão e o nosso equipamento está preparado para fazer dentro do que o SASMAC exige e do que a legislação exige. E o Sinditank, além da viatura, ele mantém um funcionário capacitado e treinado na CETESB para fazer essa verificação. Exatamente, habilitado, autorizado, porque quando você faz a vistoria, você tem que ter ali o técnico para assinar, se responsabilizando por esse laudo. Porque senão de nada adianta se você tem um laudo que não tem serventia. É como você ter um atestado médico por mim ou por você, que não somos médicos. Seria semelhante. Bernabé Parra Rodrigues, o Gastão, presidente do Sinditank São Paulo. Essa nossa entrevista aqui renderia muito e muito mais, mas nós chegamos ao final de mais um programa do Transportador para quem abastece o país e deixamos o espaço aberto para você deixar o recado para os caminhoneiros que transportam carga líquida e produtos perigosos no estado de São Paulo. Companheiros tanqueiros, cargas líquidas e produtos corrosivos do estado de São Paulo, o Sinditank esteve e está à disposição de todos vocês. Conte com o Sinditank
Estamos à disposição aqui na sede, na Rua Heróis da FEB, número 9, aguardando para que vocês possam trazer sugestões, crítica e junto construirmos uma condição melhor de vida para que nós possamos levar para os nossos lares exatamente uma condição que nós possamos, embora toda a dificuldade que está atravessando o país, mas que nós possamos humildemente e com responsabilidade chegarmos ao nosso objetivo. Muito obrigado e conto com todos vocês. E é isso, caminhoneiro. Chegamos ao final de mais um programa do Transportador para quem abastece o país. Agradecemos a sua audiência e contamos contigo na próxima terça-feira. Obrigado. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.